Hoje nós queremos dar continuidade à nossa reflexão sobre a parábola do Pai misericordioso ou do Filho pródigo, como nós conhecemos. E hoje nós vamos nos inclinar sobre o pai e o filho mais velho. No programa passado, nós terminamos falando sobre a saída do pai, o pai que vai ao encontro. O pai que nesta parábola sai de casa, por duas vezes. Uma, ao ver de longe o filho que estava perdido voltar, ele corre ao seu encontro. A outra é o que nós vamos refletir hoje. O filho mais velho, e aqui, vai ser uma dura prova sobre o pai. O modo de pensar, o modo de agir, a forma como se posicionou o filho mais velho em relação ao seu irmão, que ele nem chama de irmão. Na parábola ele disse, esse seu filho, ele nem diz, este meu irmão, mas esse seu filho. Então o filho mais velho, ele vai mostrar uma forma de pensar e de agir, muitas vezes, que pode ser de muitos de nós, em relação aos nossos irmãos, aos nossos próximos. Ou seja, o filho mais velho, ele vai apresentar uma recusa ao ato misericordioso do pai. A ponto de que ele decide nem sequer querer entrar em casa para celebrar a festa. E aí o pai vai sair uma segunda vez de casa. Ele vai agora ao encontro deste filho, o mais velho, que estava tomado por raiva, que não aceitava a festa, a alegria do coração do pai em perdoar o filho. E é sabendo da postura do filho que o pai decide mais uma vez sair. Para com o filho mais novo, ele sai de casa e vai ao encontro para acolher, para abraçar, para beijar, para perdoar. Ao filho mais velho, ele sai de casa para suplicar. Ele vai suplicar ao filho. Vamos aqui pegar a palavra mais uma vez e vamos ver o trecho desta passagem que nos mostra. O filho mais velho estava no campo, retorna a casa, ouve músicas e danças e pergunta aos servos, o que está acontecendo? E um dos servos vai dizer, seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo porque o recuperou com saúde. A palavra de Deus vai dizer que o filho ficou cheio de raiva, não queria entrar. Diz a palavra, seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai, eu sirvo o Senhor há tantos anos, nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas, então o Senhor mandou matar um bezerro gordo. E o pai lhe responde, meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu também. Mas era preciso que fizéssemos uma festa, nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E aqui um dado muito interessante, O filho mais velho, ele é tomado por tamanha raiva que ele não consegue aceitar a ação misericordiosa do pai, não reconhecer o motivo de se fazer a festa, porque aquele que estava perdido foi reencontrado, e nem traz em si a capacidade de perdoar o seu irmão. A raiva leva esse filho mais velho a deformar a caridade, a compaixão. E na cabeça dele só existe uma coisa. Esse filho
Ele pediu a parte que lhe pertencia. O pai não levantou nenhum problema. Pegou e dividiu os bens e deu. E os 3/4 do patrimônio familiar agora são meus. E ele pega desse 3/4, que é de meu direito, e dá uma festa, faz uma festa para esse filho que gastou os bens com prostitutas. Então ele vai ao limite do legalismo. Na verdade, ele apela, né, para a lei da distribuição patrimonial, que nós já falamos isso em programas passados. Ele não aceita. Mas a misericórdia do Pai, que aqui na parábola é a misericórdia de Deus, é ilimitada. E o pai ele poderia muito bem responder ao filho mais velho: é o seguinte, enquanto eu estiver vivo, quem manda aqui sou eu. Segundo o direito patrimonial, enquanto eu viver, eu posso fazer o que eu quiser com os meus bens. Era direito do pai. O que é que o pai faz? Ele se cala, ele exorta o filho mais velho, ele tenta motivar o coração do filho mais velho. Exorta o filho mais velho a repensar a sua atitude, o seu comportamento. E ele se dirige com ternura ao filho mais velho. Quando ele diz: meu filho, tudo que é meu é seu. Não seria nem necessário essa lei de distribuição patrimonial. Não seria necessário observarmos a lei de retribuição, porque tudo que é meu é seu. Será que você nunca entendeu que você tem direito a esses bens? Porque você é meu filho. Você não é meu servo, você é meu filho. Meus amigos, quantas vezes Deus teria o direito de nos dizer: eu sou Deus, sou eu que dou a sua felicidade, sou eu que te criei, sou eu que derramo sobre você todas as graças, mas você é um ingrato do coração, você não volta a sua face para mim, você não procura me amar, você ainda vive em meios a pecados, buscando prazeres em tantas outras coisas. Pois agora, como eu sou Deus, e Deus poderia se rogar no direito, como o pai poderia dizer: enquanto eu for vivo, eu faço o que eu quiser com os meus bens. Quem manda na casa sou eu. E não observe não para ver o que é que acontece. Mas por que é que o pai desta parábola não age assim? Porque Jesus está mostrando o rosto misericordioso de Deus, que também não age assim conosco. E nós mereceríamos. Nós mereceríamos. Deus que também a nós diz: o que é meu é seu. E de fato, que eu não sei se vocês sabem, aliás vocês sabem, né? Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Nós nos tornamos membros da Igreja de Cristo. Nós possuímos as primícias do Espírito. O céu, a eternidade, a felicidade ainda nessa terra. Então também para nós Deus diz: o que é meu é seu. Mas o filho filho mais velho, na verdade nenhum dos dois filhos reconhecem o ser filhos. Porque um pede os bens, quer ir, cai fora de casa. O outro, que situa o seu relacionamento com o pai como uma função. Eu que estou sempre aqui dentro de casa, sempre trabalhei para você, nunca contrariei nenhum pedido seu. E esse filho mais velho, ele precisa também, a exemplo do filho mais novo, fazer uma verdadeira e autêntica experiência com a misericórdia de Deus. Esse filho mais velho, que também não reconhece a dimensão fraterna com o outro seu irmão, porque ele diz:
Ele não diz, esse meu irmão voltou. Ele vai dizer, esse seu filho. Mas o pai diz, era preciso fazer uma festa, porque esse seu irmão, na verdade, o pai também espera do filho mais velho uma profunda conversão. O filho mais novo, ele volta para casa, não por conversão, nós já vimos isso, por arrependimento. Ele volta para casa para não morrer de fome. Mas o filho mais velho, ele era incapaz de reconhecer a paternidade, no caso o pai, e reconhecer a fraternidade, a caridade fraterna na pessoa do irmão. E aqui o pai é um pai em saída, né? O Papa Francisco tem dito muito para sermos uma igreja em saída, a igreja que sai ao encontro dos mais necessitados, a igreja que sai ao encontro dos mais pecadores. O pai da parábola, ele sai ao encontro do filho mais novo. O pai da parábola sai ao encontro do filho mais velho. E ele vai ao encontro daquele que estava perdido. Ele sai ao encontro daquele que, tomado por raiva, escurece a sua razão, fragiliza os seus sentimentos, envenena as suas relações. É como o filho mais velho está. E tanto ao filho mais novo como ao filho mais velho, o pai, ele transborda em excessiva compaixão. Interessante, né? O pai sai ao encontro. Ele não fica em casa, na sua cadeira, no seu trono, esperando que o filho mais velho chegue para dar explicações. E nem esperando que o filho mais novo chegue para pedir perdão e dar explicações. Ele corre ao encontro. A um beija, abraça e restitui todas as coisas. Ao outro conversa, dialoga, tenta entender, tenta compreender e exorta. Mas a ambos, ao filho mais novo e ao filho mais velho, ele dá de si mesmo. Ele dá do mais profundo das suas entranhas. Ele dá o seu coração misericordioso. Meus amigos, nós precisamos ter essa experiência. Nós devemos clamar essa experiência. Porque, como a própria parábola diz, o filho morto voltou a viver. Quantos hoje estão na pele, no papel do filho mais novo ou do filho mais velho? Porque ambos têm mortes diferentes. O filho mais novo estava morto e voltou a viver, pela condição própria da história dele. E o filho mais velho também estava morto e precisava viver. Esse é o drama do homem de hoje. Esse é o drama das famílias, esse é o drama dos jovens. Um povo, pessoas que estão mortas e precisam viver. Umas porque estão afastadas da casa do pai, né? O filho mais novo, ele vai para um país distante. Ele vai para longe da presença paterna. E lá vai viver a libertinagem. Vivendo a libertinagem, ele vai encontrar a miséria. Vive entre as prostitutas e, gastando tudo, começa a passar fome. Ou seja, ele vive consequências das suas escolhas. Mas o pior é estar distante da casa do pai. Quantos homens hoje estão distantes da casa do pai? E porque estão distantes, chegam à degradação da vida. Vida material e vida espiritual. O filho mais novo, ele emigra para uma região longínqua. Gasta a sua herança.
vive de forma promíscua, dissoluta, desonrosa, contrária à sua dignidade. Você conhece alguém que hoje está vivendo assim? Você sabe de alguém que está vivendo assim? Se você agora diz, não, eu conheço alguém sim, na minha família, no meu trabalho, o meu vizinho, pronto. Essa pessoa é como esse filho mais novo da parábola. Está morto e precisa voltar a viver. Um dado interessante, né? Que eu até citei mais à frente, programas passados, é que o filho mais novo começa a sentir fome e a parábola vai dizer que nem da comida dos porcos ele podia comer. Ele foi cuidar de porcos, ele estava muito longe mesmo. Estava fora da terra santa. Porque na terra santa, onde residia o povo de Deus, não era permitido criar porcos. Porque os porcos, segundo o livro do Levítico, capítulo 11, versículo 17, os porcos eram considerados animais impuros. E o filho mais novo trabalhava com o quê? Ele guardava os porcos. Ou seja, ele estava como que num elevado grau de humilhação. E a ele não era dado nem a comida que os porcos comiam. Ou seja, os porcos aqui gozavam de melhor sorte do que o filho mais novo. É degradante. Gente, a humanidade hoje, distante de Deus, longe de Deus, perece realidades degradantes. Os nossos jovens, as nossas famílias, os nossos adolescentes, os nossos filhos, as nossas crianças, na sua família talvez, aí dentro da tua casa, existe alguém que, como o filho mais novo, está distante, está longe da casa do pai, está vivendo uma situação degradante e não consegue enxergar e não consegue ver que a sua vida está como que apodrecendo, sem sentido, sem perspectiva. Nós temos um grande santo da igreja, santo e doutor, Santo Agostinho de Hipona. Ele, quando ele se converte, no livro As Confissões, que é a autobiografia de Santo Agostinho, ele vai falar que antes da sua conversão, ele era esse filho mais novo. Ele vai dizer, na adolescência, afastei-me de vós. Andei errante, meu Deus, muito desviado do vosso apoio, tornando-me para mim mesmo uma região de fome. Olha que coisa interessante, né? Santo Agostinho, claro, aqui ele já está convertido, né? Santo Agostinho vai dizer, Senhor, na minha adolescência eu estava afastado de você, longe de ti, errante. Não lhe tinha como apoio, não lhe conhecia. Eu era uma região de fome. Quantos corações hoje são esta região de fome? Que não conhecem a Deus, que estão na indigência, que estão em situações degradantes. Quantos estão lamentando a vida, sem sentido de vida? Precisamos nós também, com a igreja, como a igreja, na igreja, a exemplo do pai da parábola, que nos reflete quem é o nosso Deus, sairmos ao encontro de todos aqueles que estão mortos, mas precisam voltar a viver. É muito interessante nós percebermos que ainda a esses filhos mais novos, a esses filhos perdidos que precisam ser encontrados, a esses filhos mortos que precisam voltar a viver, muitas vezes nós encontramos essas pessoas e conseguimos anunciar para ela
o evangelho do amor, que é Jesus Cristo. E as pessoas às vezes se sentem até tocadas, mas é muito interessante perceber que até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, e talvez você agora que esteja me escutando, tem este movimento de retorno, mas muito dentro da concepção, do pensamento do filho mais novo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O filho mais novo, que estava morto e voltou a viver, vai chegar um momento da sua vida que ele vai se lamentar. Não tem mais como viver essa vida aqui. Nem a comida dos porcos me é dada. Eu não posso ficar nesta situação degradante. Ele diz, vou voltar para a casa do meu pai. Muitas pessoas dizem, meu Deus, preciso mudar de vida. Chega um momento que a pessoa chega no fim do poço, né? Quantos precisam chegar no fim do poço para retomar o sentido de vida e a felicidade? Colocar nas mãos de Deus e com responsabilidade assumir com Deus. Então o filho mais novo diz, vou voltar à casa do meu pai. Ele decide empreender a viagem de regresso. Então, ele até reconhece haver pecado. Pecou contra o céu e contra o pai. Mas para ele pensa ser suficiente ser tratado como um trabalhador. Ou seja, ele não traz em si a consciência de que a relação com o pai é ser filho. Quantos de nós, agora não olhando para aqueles que estão afastados da casa do pai, mas a nós que estamos na casa do pai. Quantos de nós, eu, você, quantos de nós não nos vemos como filhos? Quantos de nós não temos a experiência de sermos filhos? E muitas vezes, porque quando o filho pensa assim, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer que pequei contra o céu e contra ele, e vou dizer, pode me deixar como um trabalhador, porque eu sei que meu pai cuida bem dos trabalhadores. Então para ele o que interessa é receber o pão de cada dia, ainda que não seja tratado como filho. Quantos de nós estamos vivendo essa realidade? Eu sei que Deus é poderoso, que Deus me ama, que Deus cuida de mim, desde que Deus me deu o pão de cada dia. Mas não, Deus não está querendo lhe dar simplesmente o pão de cada dia. Deus está querendo entrar numa dinâmica de relacionamento como o pai com você. Porque você pode receber todos os pães de cada dia de Deus, mas não se comparará àquilo que Deus quer lhe dar, que é dele mesmo, a experiência com o seu amor. Evandro, mas a experiência do amor de Deus não está nas coisas que eu tenho? É pouco. É pouco. É como você que é pai e mãe. Você sabe. O amor por seu filho está simplesmente nas coisas que você dá? Ou quando você olha para dentro de você, você vê um diferencial? Sim, se reflete na comida, no lazer, no brinquedo. Mas é muito mais, a ponto de você que é pai e mãe, olhar e dizer, eu daria a minha vida por meu filho. Não é assim? Verdadeiro pai, verdadeira mãe, né? Verdadeira paternidade, maternidade, assim, eu dou a vida. Tá dando para entender? É por isso que o filho deve ter ficado embaraçado quando ele viu o pai correndo ao seu encontro. Ele olha, quem é aquele ali que vem correndo ao meu encontro? É o pai? O que é que ele está fazendo? E fica mais embaraçado ainda quando o pai, chegando perto dele, agarra, a palavra diz agarrou, né? Agarrou o pescoço e começou a beijá-lo. E ele tentando explicar, né? Olha pai, eu pequei contra o céu, não mereço ser chamado seu filho, eu aceito ser um empregado. E o pai devolve, traz a aliança, e ele está me devolvendo a aliança? Traz a sandália, traz a melhor túnica, ele está me devolvendo os bens, mas eu pedi tudo. Manda matar o melhor gordo, a ovelha gorda, cabrito gordo.
manda matar as vacas, melhor vinho. Peraí, ele está mandando dar uma festa? Mas eu pedi os meus bens. Ele não consegue fazer a experiência da imerecida compaixão, que não somente é capaz de saciar a fome material, mas também de restituir a dignidade perdida. Isso é para você agora, para mim, que estamos na casa do Pai. Nós temos a experiência do relacionamento de sermos filho, porque olha, esse filho mais novo que estava morto e voltou a viver, sim, também aqueles que estão fora da casa do Pai não conhecem a Deus. Estão nas trevas da prostituição, das drogas, das tribos, das ideologias, da pornografia, do adultério. Mas também a mim e a você. Que muitas vezes estamos na igreja, na paróquia, na comunidade, estamos com essa mentalidade. Desde que eu cumpra as coisas para com meu Pai, e Ele me deu o pão de cada dia. Desde que eu reze meu Pai Nosso, minha Ave Maria, tenha meus compromissos, seja na paróquia, seja na comunidade, seja no ministério, seja no movimento que eu pertenço, seja no meu sacerdócio. E que Deus vá me dando o necessário para viver, até mesmo em fidelidade a Ele. Mas não. É muito mais do que isso. É muito mais. Esse filho mais novo, ele tinha a intenção de ser um empregado da casa do pai. Já não se reconhecia filho, não se via filho, a dignidade de filho. Aí ele chegou a ser rebaixado à indignidade daqueles que eram considerados animais impuros, que eram os porcos. A casa paterna. Se ouvia músicas e danças, sinal do coração misericordioso do Pai, sempre aberto para acolher a todos aqueles que um dia saíram, mas se voltarem, encontrarão a porta do coração de Deus aberta. Para aqueles que estavam mortos, mas voltaram a viver. Estavam perdidos e foi reencontrado. Você conhece alguém que está assim? Não desespere, não desista. É seu filho, é seu esposo, é sua esposa, é um amigo. Não. Existe um coração misericordioso, um coração de Deus. Interessante aqui agora, né? Me vem aqui o entendimento. O filho é alcançado pela experiência misericordiosa do pai fora de casa. Foi nas beiradas da casa. Ainda estava longe de casa. Aproximemos as pessoas. Levemos as pessoas a se aproximarem ainda que da beirada da casa de Deus. Falemos de Deus para as pessoas. Levemos esses filhos mais novos que existem no mundo hoje, feridos, mortos, perdidos, a fazerem a experiência da compaixão, da misericórdia do Pai, que não é feita somente de comoção, mas é paixão. Não é mera comoção, sentimento, é paixão, que é capaz de fazer nascer a vida onde existia a morte. E também o meu coração, o seu coração. Que Jesus nos dê a graça, que Jesus nos converta, que Jesus nos socorra, para que os nossos corações sejam tomados de paixão e não de mera comoção. Porque esta paixão é capaz de fazer nascer a vida onde existia a morte. E para que nós não digamos também,
como o filho mais velho. Esse seu filho. E escutemos também Deus, como o pai da parábola, nos dizer: esse que é meu filho é seu irmão. Também é alguém que está sobre a sua responsabilidade. Responsabilidade de amor, responsabilidade de caridade, de misericórdia, de cuidado, de compaixão. Quantos personagens nós temos na Sagrada Escritura, né? Irmãos, Caim e Abel, Esaú e Jacó, os filhos de Jacó em relação a José, até mesmo os filhos de Jessé, né? Em relação a Davi. Vai nos mostrando feridas nesses relacionamentos fraternos, onde nós somos convidados também a sermos servos daqueles que em Deus são nossos irmãos. Nós precisamos também, nós queremos realizar festas, celebrar festas por encontrarmos tantos outros que estão perdidos, por devolvermos a vida a tantos outros que estavam mortos. Imaginar, meus amigos, que no céu, na comunhão dos santos, no céu, você já imaginou isso? Quando estivermos todos no céu, aí vai estar lá alguém que junto com você, diante de Deus, com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos, alguém que vai lhe ver no céu, vai lhe ver e vai ter gratidão por você. Vai olhar para Deus e vai dizer: foste tu que me salvastes e me deste a vida, e realizaste milagre e me curastes, mas foste tu através deste. O Evangelho vai dizer que quando nós quisermos preservar as nossas vidas, nós vamos perdê-la. E quando nós perdermos a nossa vida por causa do Evangelho de Cristo, aí sim nós vamos encontrá-la. E nós devemos perder a nossa vida para que outros possam encontrar a vida. Esta vida que é Jesus. Esta vida que é o próprio Deus. Que Deus nos livre do irmão mais velho, cheio de raiva, cheio de orgulho, com um falso entendimento do relacionamento com o Pai, sem aceitação do vínculo fraterno com o filho mais novo que era seu irmão. Que Deus nos livre de, como filho mais velho, não estarmos nem aí para o que foi a vida daquele outro filho, que ele nem chamava de irmão. Eu estou aqui na casa do meu pai, estou obedecendo ao que ele me pede. Quanto aquele outro pediu os bens dele, não foi embora, que ele por lá fique. Eu não tenho nada a ver com as suas escolhas. Não é assim o coração de Deus. Não é assim a compaixão de Deus. Nós devemos nos converter a Deus em favor do outro. Isso aqui é muito interessante. Nós devemos ter sempre um processo de conversão a Deus, sermos santos para Deus, mas também em favor do outro. Sempre em favor do outro. Por causa do outro. E assim nós estaremos sempre com o Pai, fazendo festa por causa daquele que estava perdido e foi reencontrado, morto e voltou a viver. Deus nos abençoe.